Olá pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora começar mais uma aula reta final, Direito Eleitoral em Questões, para você que se prepara para o concurso unificado da Justiça Eleitoral. Esse é o nosso curso de reta final, né? Nós estamos resolvendo questões sobre temas que são exigidos no edital. Hoje nós vamos de lei das eleições. Então, só para a gente poder aqui recapitular, quando a gente pega o edital do Tribunal Superior Eleitoral, a parte, e você que vai disputar o cargo de técnico judiciário área administrativa ou analista judiciário área administrativa, a gente tem que lembrar o seguinte: esse edital ele é bem sucinto para esses dois cargos, né? Então, na parte de eleição, lei das eleições, nós temos ali o tópico 2, né, que trata das disposições gerais, que fala sobre os sistemas eleitorais, basicamente, a gente teve uma aula sobre isso, coligações, convenções para escolha de candidatos, registro de candidatura, sistema eletrônico de votação e totalização de votos. Para técnico judiciário, área administrativa e a JAA, é isso, né? Basicamente da lei das eleições. Para analista judiciário, área judiciária, o buraco é mais embaixo, né? Então, quando for um tópico para técnico, eu vou assinalar aqui para vocês, ok? Tanto para TJA quanto AJA, beleza? E para analista judiciário, você tem que ter uma visão ampla da lei das eleições. Mais uma informação: a gente tirou a parte de propaganda para uma aula específica, tá? Então, vocês vão perceber que não teremos questões nesta aula, mesmo tratando da lei das eleições, sobre propaganda, que será destinada para uma aula específica a respeito da temática propaganda política e suas espécies, ok? Então, bora para mais uma aulinha. Vamos começar com a nossa primeira questão. Vou até aumentar aqui para nós. Vejam só: poderá participar das eleições o partido político que, até um ano antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, vejam só, até a data da convenção partidária, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Então, nós estamos diante aqui de alguns requisitos para que os partidos políticos possam participar de uma eleição. Então, o primeiro requisito que colocou-se aqui na questão é o registro do estatuto no TSE. Nós tínhamos, de fato, um período mínimo de filiação, de registro no estatuto no TSE, que era exigido de pelo menos um ano antes das eleições. Só que esse prazo não existe mais, tá? Hoje o prazo exigido é até 6 meses antes do pleito, ok? Esse prazo você vai utilizar para domicílio eleitoral, para filiação partidária. Então é um prazo que você pode adotar para outros critérios na legislação. O artigo 4º da Lei das Eleições trata então desse período mínimo para que o partido político possa participar do pleito, que ele tenha o seu registro no TSE até 6 meses antes do pleito, e além disso, até a data da convenção, ele precisa ter um órgão de direção constituído na circunscrição para o qual ele vai disputar a eleição. Então, se ele vai disputar uma eleição municipal, precisa ter um órgão de direção partidário municipal constituído. Se ele vai disputar uma eleição estadual, precisa de um órgão de direção estadual constituído até a data da convenção, assim como também um órgão de direção nacional precisará para a circunscrição nacional, se for, por exemplo, uma disputa para o cargo de presidente da República. Então, são critérios que estão, de fato, previstos na Lei das Eleições, no artigo 4º. Então, a questão aqui está errada porque trouxe para nós um período de até um ano. Você já sabe, é até 6 meses antes do pleito. Ok? Então, primeira questãozinha da nossa série de questões da nossa aula de hoje está incorreta. Perfeito?
Vamos avançar para a próxima questão, número 2. Vejam só. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária e para a eleição proporcional. Primeiro, vamos lembrar o que é uma coligação partidária. A coligação partidária é uma união temporária de partidos políticos para uma disputa eleitoral. Até a Emenda Constitucional 97 de 2017, era facultado, ou seja, era permitida a formação de coligações tanto para a eleição majoritária quanto para a eleição proporcional. Mas a partir da Emenda Constitucional 97, não temos mais a formação, a possibilidade de formar coligações proporcionais. Pode somente para as eleições majoritárias. Prefeito, governador, presidente da República, senador. Agora, para a eleição proporcional, deputados, vereadores, não é possível a formação de coligações, tá? Ainda é possível a formação de coligações para as eleições majoritárias. Assim dispõe o artigo 6º da Lei das Eleições. Você vai ouvir falar também das federações partidárias. É um mito dizer que as federações vieram para substituir as coligações proporcionais. Não, porque as federações possuem uma característica diferente. A Lei 14.208 de 2021 regulamenta as federações partidárias e essas federações vão muito além das coligações. Enquanto as coligações elas são para a eleição somente, são extintas logo após a eleição, as federações elas têm um período mínimo de validade de 4 anos. Então, é um projeto de um trabalho entre os partidos federados ali para a sociedade, mas é um projeto a longo prazo, diferente da coligação que visa somente a eleição. Então, é errado dizer que as federações vieram para substituir as coligações proporcionais. Eu posso até dizer que as federações elas vieram como um artifício que possibilitaria não uma substituição, mas que nós tenhamos ali um organismo, em que os partidos políticos poderão se unir e construir projetos a longo prazo, diferentemente de como estavam nas coligações proporcionais, tá? Então, temos as federações estão previstas, então deixa eu colocar aqui, federações partidárias, elas estão previstas na Lei 14.208 de 2021, ok? Então, as federações partidárias, elas existem concomitantemente com as coligações estas hoje chamadas de coligações majoritárias. Então, as coligações majoritárias ainda existem, no entanto, as federações partidárias, elas também coexistem com as coligações majoritárias, mas as coligações proporcionais, elas não existem. Perfeito? Ficou claro? Então, Emenda Constitucional 97 de 2017 deu fim às coligações proporcionais. Então, questão número 2, ela está incorreta, porque disse que são permitidas as coligações proporcionais. E onde que vamos encontrar isso? Na Lei das Eleições, artigo 6º. Perfeito? Próxima questão. 3. Só voltando aqui. Essa primeira questão está nas disposições gerais, então cai para técnico judiciário, área administrativa e AJA. A segunda questão que trata sobre coligações, também vocês vão encontrar no edital para técnico judiciário, área administrativa. Que é o edital menor? Claro que você vai encontrar no edital para AJJ, tá? Então, essas duas primeiras questões para técnico, é muito importante para você. Terceira questão. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral
quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação de registro de candidatos. Atenção! Enquanto coligado, a coligação funciona como se fosse um único partido político, enquanto coligado, certo? Então, tudo que vai fazer a atuação dos partidos em coligação é como se fosse um único partido, não vão poder atuar de forma isolada. Coligou para as eleições, braços unidos ali até o final das eleições, né? Mas há uma situação que a própria lei prevê, que é possível a atuação do partido que está ali coligado, possuindo legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral. Essa atuação ela vai acontecer quando? Aí a própria questão trouxe para nós aqui quando? Quando for para questionar a validade da própria coligação. Em qualquer momento? Não. Em qual período que isso vai acontecer? Durante o período compreendido entre a data da convenção partidária, e as convenções partidárias serão realizadas entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, tá? Então, entre a data da convenção, o partido vai escolher uma data dentro desse período e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatura, certo? E esse prazo, pessoal, esse prazo para impugnação, a gente tem que lembrar que o prazo final, prazo fatal para registro de candidatura é 15 de agosto do ano eleitoral, certo? Aí nós temos um prazo para impugnar esse registro, que é até 5 dias. Tem um prazo de 5 dias para impugnar o registro após a publicação do edital com os deferimentos ou indeferimentos. Então, até o prazo final desse 5º dia, é possível essa atuação isolada quando for para questionar a validade da coligação. Certo? Então, a questão número 3 está verdadeira, ela está de acordo com o que prevê também o artigo 6º, parágrafo 4º, Lei das Eleições. Tá bom? Muito bem. Bora avançar aqui para a próxima questão, número 4. A escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre as coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Ora, acabamos de falar isso na questão número 3. Nós vamos ter um período que é chamado de convenções partidárias. Então, convenções partidárias. Essas convenções elas serão realizadas entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano eleitoral, certo? E ela vai ser essas convenções serão realizadas para duas situações em específico: para escolha dos candidatos que vão representar os partidos políticos na eleição e também para deliberação se esses partidos vão ou não celebrar coligações. Mas todo tipo de coligação? Não, né, pessoal? Somente coligações majoritárias. Somente as coligações majoritárias. Ok? Então, muita atenção com esse dispositivo, tá? E qual que é o artigo que trata sobre esse ponto? É o artigo 8º, Lei das Eleições. Tem algum errinho aqui na questão número 4? Nenhum. Questão correta, tá? Então, questão número 4, verdadeira. Muito bem. Próxima questão número 5. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher. Então, o partido político, os partidos,
terão um limite não pode registrar quantos candidatos eles quiserem. Existe um limite a ser seguido, a ser obedecido. Qual que é esse limite imposto pela legislação? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado porque nós tivemos alteração do disposto que fala sobre essa possibilidade de registro. Então você vai observar que tem um artigo que é o 10 da Lei das Eleições, sofreu alteração pela Lei 14.211 de 2021 e diz o seguinte, olha, nas eleições proporcionais, deputados e vereadores, cada partido vai poder registrar para a Câmara dos Deputados, ou seja, deputados federais, para a Câmara Legislativa, deputados distritais, para as Assembleias Legislativas, deputados estaduais, e para as câmaras municipais, que são os vereadores, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Vamos anotar? Então, o correto previsto no artigo 10 é o seguinte, até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Então, se, por exemplo, em uma circunscrição tem 9 cadeiras para disputa, cada partido vai poder registrar até 100%, mais um, total de 10. Se forem 11, total de 12. Sempre é até 100% do número de lugares a preencher.